Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Algumas coisas eu não abro mão para você ser meu aluno. Princípio, obediência, seguir o que eu estou falando. Outra questão, nem meu filho me chama de Marcelo. Você pode me chamar de professor Marcelo Moraes ou senhor. Você de forma nenhuma. Certo? Eu fui criado desse jeito e acredito que o que está faltando na sociedade hoje é esse respeito. Até porque esse respeito gera limitações na intimidade, certo? Então, eu tenho isso como cultura. Outra questão é o seguinte: nós nunca tivemos tanto acesso à informação com tão pouca falta de conhecimento. Ou seja, hoje nós temos acesso tecnológico jamais visto, no entanto, nós não estamos criando nem profissionais, nem muito menos pessoas melhores. Ponto final. E outra questão é que o princípio bíblico, não é isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então aqui é o seguinte: eu mando, vocês obedecem seguindo o meu passo a passo, porque eu sei que o passo a passo é o que gera o conhecimento. Quando eu converso com vocês nas entrevistas, eu até brinco às vezes com vocês que eu estou anotando tudo como se fosse um médico e diante de um paciente. Então, olha só, toda a informação minha está livre e disponível no YouTube. No entanto, em 1.300 e poucos vídeos, simplesmente você vai se perder e não vai aprender. Muitas das vezes, por ignorância, certo? Por um sentimento mesquinho. Eu não vou comprar a lista para download. R$44, é isso? É isso? É isso que você está economizando. Você vai mudar a sua vida economizando R$44. Uma vez até eu comentei com uma aluna online. Engraçado, né? Vocês não têm R$44 para comprar uma lista para download, mas tem todo final de semana dinheiro para desgraça, a maldição da cerveja. Ele, professor, o senhor falou comigo. Certo? Então vou mostrar para vocês que porque quem mata a cobra tem que mostrar o pau. Isso é isso? Você vai iniciar o curso de eletrônica com as fases 1, 2, 3. Eu costumo dizer que essas fases 1, 2 e 3 são as fases para deixar o camarada deixar de ser leigo em eletrônica. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Lá no YouTube, você vai ter acesso aos cursos, todos os cursos. No entanto, aqui você fica perdido. Aqui você fica perdido. Você tem que fazer o curso, por exemplo, aqui, já mencionando. A primeira fase do curso está aqui, ó, disponível na minha página principal. Ela está hoje com 98.105 visualizações, chegando a 100.000 visualizações em um vídeo de 1 hora e 15 minutos. Então esse conteúdo é aprovado por vocês. E por mim também, porque eu assisto e vejo. Se não tiver bom, eu vou mudar. Certo? Então como é que você pode estudar? Aqui por dentro do YouTube, igual um louco, sem seguir uma sequência cronológica de aprendizado, ou seguir os passos de uma pessoa que tem 30 anos trabalhando com eletrônica e sabe qual conhecimento que tem que vir antes e depois de cada conhecimento. Então vou mostrar para você. Por aqui é de forma louca e desenfreada. Ou você pode acessar pelo meu blog cursosrapido.wordpress.com, aonde eu vou dar para vocês aqui do lado esquerdo a lista que você vai clicar e você vai ter a senha, certo? Vamos lá. Então você vem aqui, ó, segunda fase, primeira fase, terceira fase. É isso que eu estou me referindo. Só para você tomar como referência de todo o curso. Conteúdo. Vamos ao conteúdo. Vamos lá. Aqui na primeira fase, você assistindo a primeira fase do meu curso, você vai aprender o passo a passo da eletricidade. Eletricidade, energia elétrica, eletromagnetismo, como gerando DDP, diferença de potencial, elétrons em movimento, material condutor, material isolante, efeito Joule, tensão e corrente, cálculo de disjuntor, cálculo de consumo, certo? Por que eu criei esse curso? Cálculos de fator, como gerar eletricidade na prática, você vai aprender eletricidade na prática, diversos módulos com isso, lei de eliminação, multímetro analógico e a prova prática. Junto com a primeira fase, obrigatoriamente, o curso é meu, as regras são minhas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai fazer paralela à primeira fase a certificação Pro 1.
que é o curso de reparo e reciclagem de placas-mãe. Ah, professor, eu não quero consertar a placa-mãe. Não importa. Esse conhecimento aqui é conhecimento de eletrônica, não é de placa especificamente. Eu usei placa porque o nosso curso ele é voltado para manutenção e reciclagem de placas eletrônicas, tá ok? Então você vai ter o curso de certificação e explicação, explicação passo a passo, relação entre eletrônica e informática, temperatura de fusão da solda sólida, solda para circuito eletrônico, dicas de saúde, temperatura de fusão da solda sólida, mais um reforço em questão de saúde, como descarregar componentes eletrônicos, relação entre eletrônica e informática, solda, proteção laser, temperatura, sabedoria, que eu gosto de também não ensinar só eletrônica, ensinar você a melhorar como pessoa, indo à prática, prática de fusão de solda, tá vendo isso? Como é que você montando o transmissor de FM SMD, removendo componentes, o que é um circuito integrado, certo? Entendendo o circuito integrado, ressoldar de BGA, SMD, problema com filamentos. Essa aula é fundamental para quem vai trabalhar com manutenção hoje. Quem não sabe o que são os microfilamentos, os problemas que eles provocam no circuito, vai ficar perdido. Limpeza de contato SMD, componentes, eletricidade estática, soldagem, regra comercial Hermes de Vidal, uma placa reciclada vale mais do que uma placa nova. Então vocês estão verificando aqui, removendo componentes. Na primeira fase do curso de eletrônica, você já aprende a remover componentes, soldar, tudo isso, certo? Então, junto com a primeira fase, você obrigatoriamente tem que fazer o curso de reciclagem e reparo de placas-mãe para poder fazer a prova. No final de cada módulo, você tem uma provinha que você faz, certo? Isso é obrigatório para você obter a certificação e poder pular a fase seguinte. Certo? Então, estou verificando aqui, ó. Depois você vai vir a segunda fase. O que é uma fonte de alimentação? Analisando o diagrama de fonte de alimentação passo a passo, manutenção eletrônica, sabedoria sabe faz. Sempre eu estou ensinando vocês a ser técnico e melhor pessoa. Fonte de alimentação, diversos tipos de mais B, fonte de 12, 5. Fonte. É o circuito que é a base do nosso conhecimento. Você começar a entender eletrônica com a fonte de alimentação, já analisando circuito, certo? Tem a questão do reparo e reciclagem de uma fonte WISE, uma fonte reciclada. Isso fala sobre os centros de reparo e reciclagem. Então você vai aprender efetivamente a consertar fontes de alimentação com o conhecimento de eletrônica para isso. Terceira fase. Falo sobre mais B, bem detalhado, certo? Extração de componentes, aí vamos pegar firme na questão da extração de componentes. Ficha técnica de capacitor, tensão de fonte, testando o diodo. Essa aula de diodo, essas duas aulas de diodo aqui, já paga o curso inteiro. Depois você pode falar para mim, que se você falar que é mentira minha, eu devolvo até o seu dinheiro. Curso de eletrônica, terceira fase, aula 8 e aula 9, sobre teste de diodo. Depois, se você estudar essa aula aqui 3, 4 vezes, no final você fala, professor, agora eu sei testar todo o componente, porque a base de teste do semicondutor é o diodo. Aí você vai falar, poxa professor, mas no YouTube eu aprendo? Não aprende. Eu não estou mentindo nem te enganando, nem querendo eu seus R$44 para você comprar a primeira, segunda e a terceira fase, certo? Apenas R$44. Você pode estudar pelo YouTube, que eu garanto que você não vai aprender, certo? Minha esposa está lá, me mandou uma mensagem. Você não vai aprender, não vai aprender. Você que estuda somente no YouTube sem um direcionamento pedagógico de um professor, você não aprende. Você tem acesso a muita informação, é igual você com muita fome no self-service. Você enche o prato, come, enche a barriga, mas não se alimentou, porque você não agiu com inteligência. Então eu quero convocar vocês que gostam de eletrônica como hobby, que tem eletrônica como hobby, que tem vontade de ser um profissional, que já é um profissional de informática e quer aprender eletrônica. Adquira a lista para download, fase 1, 2 e 3. No final disso você vai me dizer, professor, o senhor estava certo, eu estava perdendo meu tempo. Quantas horas de aula? Em média, são mais de 3 horas de aula. Mas eu garanto para você, seguindo meus passos, obedecendo o princípio bíblico de quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Quando eu faço a inscrição com vocês, a única coisa que eu exijo de vocês,
siga os meus passos. E eu tenho aqui aluno que é engenheiro, aluna que é engenheiro, está se formando agora, quer dizer, conhecimento muito grande. No entanto, ela, professor, eu vou seguir o seu passo a passo. Esse é o sucesso do aprendizado da eletrônica com método do professor Marcelo Moraes. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Deixa eu atender a mulher que está aqui, ó, aqui no Facebook. Se a gente vê uma mensagem, vamos ver o que está acontecendo. Grande abraço.